amorinhos! Olha eu aqui de novo respondendo as dúvidas de vocês. Eu sou Nathalie Souza do Prosa com Nath Souza e se você quiser saber se a sua dúvida tá aqui, fica aqui comigo. E se não, continua também para ver se era a mesma dúvida que a sua e aí você já aproveita e esclarece. Então venha comigo! Vou lendo aqui e vou respondendo, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Gostaria de saber também sobre o nicotinato de metila, se faz mal. Tenho dúvidas, então vamos lá. Eu não encontrei nenhum estudo científico que fale sobre os malefícios do nicotinato de metila. Segundo a Anvisa, é classificado como um cosmético de grau 2 e precisa de alguns critérios para ser utilizado, né? Então vamos lá. O primeiro deles é a utilização de EPIs. Então quando vocês profissionais forem ter contato com esse ativo, utilizem as luvas. E a gente usa muito, né? Como a gente atende várias pessoas por dia, o contato com essa substância é muito maior do que os nossos clientes. Então, a gente é que precisa de proteção muito maior. Então, utilizem aí as luvas e não fiquem em contato constante com esse ativo. Para cliente da gente, é legal a gente fazer um teste de alergia antes. Então, passa uns minutinhos antes no dorso, né, na mão, no pulso, para poder ver se vai desencadear alguma reação alérgica. E aí nós vemos relatos de dermatites oriundas, né, do uso frequente do nicotinato de metila na nossa prática, né, porque isso não está em um estudo científico, pelo menos eu ainda não encontrei, mas conversando no dia a dia com colegas de profissão, nós percebemos que tem crescido muito mais o número de dermatite e de alergia com o contato constante com esse ativo. Então a gente precisa se proteger. Agora sim, quando a gente fala de alergia, é legal a gente observar, porque a alergia é bem relativa. Vou contar aqui um caso para vocês. Eu tenho uma cliente que eu estava utilizando o nicotinato de metila nela, tudo tranquilo, então estava fazendo o procedimento, tudo direitinho. Quis utilizar a pimenta, então eu intercalei, né, com a pimenta. E aí, quando eu utilizei esse ativo, ela teve alergia. Para vocês perceberem como a alergia é delicada, é incerta, é relativo. O ativo que provavelmente desencadearia uma alergia não teve problema nenhum. E o outro, que é considerado muito mais seguro, ela desencadeou essa alergia. Então, assim, a alergia é bem relativo, tá? Se vocês quiserem, vocês fazem um teste antes com todos os clientes de vocês. Chegou, vou fazer um teste aqui alérgico, aí vocês fazem o teste com o nicotinato de metila e aí acompanha para poder ver. Mas se protejam sempre, porque a gente está em contato muito... O contato que a gente tem com esse ativo é muito maior do que as nossas clientes. Então, só fica aí esse alerta pra gente, profissionais. Vamos para a próxima pergunta! Pergunta 2. Percebi que após a limpeza de pele tem aparecido mais acne. Por isso pensei em passar alguns dias antes a argila para desintoxicar e depois realizar a limpeza de pele. Estou certa? Vamos lá! A acne que aparece após a limpeza de pele, ela é oriunda da estimulação que nós fazemos no procedimento. Então, é normal isso acontecer, isso pode ocorrer e é legal a gente falar isso para o cliente da gente. Então, toda vez que a gente toca na pele, por muitas vezes, a gente acaba estimulando a produção de sebo, a gente estimula as glândulas sebáceas e isso aí pode desencadear no surgimento de alguma acne após o procedimento de pele. Então isso pode acontecer, é normal. E com relação à argila, você pode estar utilizando sim, sem problema nenhum. Então você pode fazer antes sessões de argiloterapia para poder fazer uma desintoxicação desse corpo e com isso você ter resultados até melhores na sua limpeza de pele. Então pode fazer, não tem problema nenhum. Mas o legal é você saber diferenciar. Então assim, depois da limpeza de pele pode aparecer acne? Pode. Por quê? Porque a gente está manipulando a pele e a gente acaba estimulando as glândulas sebáceas. E pode utilizar sua argila aí dias antes, sem problema nenhum. Próxima pergunta. Estou com um paciente com colesterol alto. Daí, o que fazer para reduzir medidas? Fiquei tão perdida. Digo, fazer algo sem ultrassom e radiofrequência. Então vamos lá. Nesses pacientes eu gosto de utilizar a terapêutica de aumentar o metabolismo para poder ter um gasto energético muito maior.
Então, você pode estar escolhendo entre crioterapia, a bandagem crioterápica também, que faz parte da crioterapia, manta térmica, hipertermoterapia, plataforma vibratória. Então, todas as terapêuticas que você conheça que aumente o metabolismo, ela é muito bem-vinda nesses casos. Que aí você vai aumentar o metabolismo, vai aumentar o gasto energético e você vai conseguir diminuir esse triglicerídeos que está armazenado aí dentro desses adipócitos e diminuir a gordura localizada. Próxima pergunta! Faço microagulhamento e estou amando os resultados. Meu marido tem umas marcas mais profundas. Já fiz 2 sessões de microagulhamento. Vi que melhorou um pouco, mas fico na dúvida com relação aos cosméticos. Qual indica? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer um tratamento de microagulhamento para tratar, uma cicatriz de acne, é legal a gente associar ativos que estimulem e que melhorem a produção desse colágeno. Então, assim, os produtos que eu mais gosto e que eu indico sempre é a vitamina C, silício orgânico e fatores de crescimento. Então, você pode estar aí associando esses 3 ativos ou escolher um deles para poder potencializar os seus resultados. Próxima pergunta! Nath, sabe me dizer se pode fazer modeladora depois de uma criolipólise? Se sim, quanto tempo depois? Então vamos lá. Após o procedimento de criolipólise, já tem estudos mostrando que é bom a gente fazer uma massagem para poder estimular a circulação e melhorar a reperfusão, que é a volta do retorno, a volta do retorno. O retorno sanguíneo para aquele órgão, para aquele tecido. Então é legal a gente fazer, assim que terminou a criolipólise, a gente fazer essa massagem para poder estimular essa circulação. E aí os estudos mostram que os resultados eles são muito melhores do que você realizar a criolipólise e não fazer nenhuma massagem ou utilizar. Tem até já a criolipólise de contraste, que no final ela também esquenta. Mas se a sua criolipólise não for for a antiga, a mais antiga, é legal que você faça uma massagenzinha para poder aumentar essa circulação. Pronto, passou logo após, Isso seria logo após o procedimento. Dias depois eu gosto de fazer a drenagem linfática, porque aí ajuda, na eliminação. Então eu gosto de associar muito mais a drenagem linfática do que a massagem modeladora. Mas a massagem modeladora eu acredito que você já possa estar realizando depois de uns 15, 20 dias, sem problema nenhum. Próxima pergunta! Como as toxinas são liberadas? As toxinas elas são liberadas pelo nosso próprio corpo. Além disso, vem através de alimentos industrializados, da poluição do ar, agrotóxico que tem nos alimentos, remédios. Então, são uma série de fatores que a gente tem a liberação, dessas toxinas, além do nosso organismo, que normalmente ele faz essa liberação. E tem alguns órgãos que eles são responsáveis por fazer a eliminação dessas toxinas, que são os rins, o fígado, a pele. E essa eliminação ela é feita através da sudorese, do xixi, das fezes. E aí são essas vias de eliminação de toxinas que nós temos no nosso corpo. Próxima pergunta! Podemos usar crioterapia em lactantes? E aí o que eu vou falar para vocês é o seguinte: toda vez agora que nós formos falar em lactantes, nós vamos pensar no bebê e não na mãe. Então esqueçam a mãe e pensem no bebê. O bebezinho, o recém-nascido, ele ainda não tem a estrutura, o organismo completamente formado. Então a gente sabe, que tudo que a mãe consome, que tudo que a mãe aplica na pele, de uma certa forma acaba indo para o leite e isso vai para o bebê. Então cuidado ao utilizar produtos nessas clientes, nas lactantes, porque o bebê pode ter uma intoxicação, então ele pode ter diarreia, pode ter cólica, vômito. Então pensem no bebê. Eu não faço nenhum tratamento em lactante, porque eu prefiro preservar a saúde do bebê. E depois, gente, os hormônios das pós-gestantes, eles ainda estão desorganizado, os níveis não estão os ideais. Então é legal a gente esperar um tempo para poder normalizar, chegar o mais próximo possível do normal, para a gente poder entrar com algum tratamento. Então espera aí um tempo,
ver se ela está amamentando. Se ela não estiver amamentando, menos mal. Aí você já pode estar realizando os tratamentos estéticos, observar só a parte hormonal. Porque é bom a gente começar a tratar depois que esses hormônios eles já estiverem mais regularizados. E se estiver amamentando, evitem por conta do bebê. Porque qualquer produto, a gente não tem tanto estudo no mercado, então não sabemos a eficácia, os malefícios de cada ativo. Então é bom a gente evitar. Essa é a minha conduta, eu sempre evito. Então eu não realizo tratamento e nem passo cremes para lactantes, né? Então observem aí, cuidado com os bebês. Se preocupem com eles. Próxima pergunta! As manobras de massagem redutora necessariamente precisa ser feita em quanto tempo? Fico mais ou menos 1 hora fazendo massagem. Acha que precisa disso tudo? Meu Deus, 1 hora fazendo massagem modeladora, eu ia morrer, eu não ia aguentar não. Olha só, o que a gente precisa ter em mente é que o que vai agir naquela adiposidade, naquela gordura localizada, são os ativos. Não é a massagem modeladora, não são nossas mãos que vai fazer a quebra, não, nada disso. O que vai agir ali são os ativos. Então, qual é o objetivo da massagem? A massagem, ela ajuda a melhorar a circulação. Quando eu aumento essa circulação, eu faço uma vasodilatação e com isso eu consigo permear melhor os meus ativos. Não precisa ficar 1 hora de relógio fazendo massagem modeladora na cliente de vocês. Eu fico em média uns 5 a 10 minutos. Então eu ativei aquela circulação, logo em seguida eu coloco o ativo, ou então ao mesmo tempo, né, que a gente utiliza os cremes de massagem com ativos lipolíticos, hiperemiantes, enfim, o que vocês quiserem utilizar. Esses ativos que vão fazer o papel, né, de lipólise e ter a diminuição da gordura localizada. Então, não precisa ficar 1 hora de relógio fazendo massagem modeladora, não. Isso aí se preserve, né? Porque eu acho que você não aguentaria por muito tempo fazendo esse tempo todo de massagem. Então pode reduzir esse tempo, fica uns 15 minutos, 20 minutos, aumentou aquela circulação, aí você escolhe um ativo bom, que os ativos sim que vão estimular a lipólise, inibir a adipogênese, inibir lipogênese. Então isso aí é o papel principal dos cosméticos. Então a massagem ela vai ser um meio de fazer com que esses ativos eles permeiem melhor, mais rápido. Próxima pergunta! Tenho outra dúvida. Depois de quanto tempo de tirar a cliente da manta e fazer a massagem, posso aplicar o gel ou creme frio? Me refiro à ciclotermia. Logo após, tá? Então você fez a massagem. Quando você finalizar essa massagem, você pode estar retirando, se tiver algum produto ainda, hiperemiante, alguma coisa assim, você pode estar retirando e finalizando com o crio, que pode ser um fluido, pode ser um gel crioterápico, o que você quiser. Mas você pode fazer logo em seguida. Então você fez a manta, ou você fez a massagem modeladora, aqui no caso é a manta, né? A manta e massagem, pronto. Então você fez a massagem, colocou a manta, deu os 30 minutos da manta, você tirou a manta, limpou a região e já aplicar o gel crioterápico ou o fluido crioterápico. Logo após, sem problema nenhum. Próxima pergunta! Eu tenho os seguintes aparelhos: endermo, corrente russa, ultrassom de 3 MHz e radiofrequência. Como associá-los em um protocolo para gordura localizada? Aí você tem uma infinidade de maneiras, de protocolos que você pode criar. Você não precisa utilizar todos os aparelhos em uma única sessão. Não precisa. Você pode fazer uma sessão de radiofrequência, na outra sessão você coloca a endermo com a corrente russa, ou então a endermo com o ultrassom. Então, assim, é uma infinidade de protocolos que você pode criar e não precisa necessariamente usar tudo em uma única sessão. Aliás, não precisa, isso não precisa acontecer. Não utilize tudo, vai escolhendo. Uma sessão você usa um aparelho, na outra sessão você usa 2 e aí vai intercalando. Isso aí vai ser legal, vai dar uma dinâmica nos atendimentos e a cliente vai adorar. Então não precisa usar tudo de vez não. Escolhe aí os principais e vai utilizando. Radiofrequência um dia, no outro dia ultrassom e corrente russa, no outro dia endermo e ultrassom.
E aí, minha filha, a criatividade, deixa a criatividade rolar solta. Próxima pergunta! Nath tem uma dúvida. Quanto a utilização do alta frequência no tratamento capilar? Se usado para o tratamento de caspa, se consigo algum efeito significativo para esse caso. A parte capilar não é uma área que eu domino. Eu sei que o alta frequência, ele é bom, ele é bactericida, ele melhora a circulação. Então, assim, eu li alguns artigos científicos e eu vi que não é só o alta frequência que vai ser eficaz no tratamento de caspa. Mas você pode estar utilizando ele associado a outras terapêuticas para poder fazer ali a parte, né, a parte bactericida que tem, aumento da circulação, e com isso você vai conseguir permear muito melhor os ativos que você vai escolher aí para poder estar tratando a caspa. Próxima pergunta! O que acontece quando ocorre uma hipocromia? Uma cliente fez uns procedimentos em uma colega da profissão para tratar de melasma e na região da maçã do rosto ficaram brancas e ela sente que coça, arde e pinica nessa região. Qual procedimento tomar? Gente, nesses casos aí, é importante verificar o que foi que aconteceu. Que ativo ela utilizou, que despigmentante foi, o que é que a cliente fez, para poder a gente conseguir entender o que aconteceu para poder tomar alguma providência. Só que assim, observa também, porque ela falou que tá ardendo, tá pinicando, tá coçando. Isso aí também pode ser algum fungo, alguma micose e também fica, né, branco a região. Então seria legal também ver com o dermatologista o que foi que aconteceu. Se pode ser algum fungo, alguma micose, e aí ela faz o tratamento. Isso eu falo pelas características, tá? Porque eu não posso avaliar a pele. Mas como tá coçando, como tá ardendo e tá branco, então tem alguns casos de fungo e de micose que ficam desse jeito. E aí, para poder estar fazendo a terapêutica adequada. Ou então, verificar qual foi o ativo que usou, o que foi que aconteceu, para poder ver se houve algum dano aos melanócitos, então se teve a morte dos melanócitos e por isso você teve uma despigmentação nessa área, ou se os melanócitos ele só diminuiu um pouco a produção. Então é preciso investigar para poder saber de fato o que foi que aconteceu. Próxima pergunta! Devido a um probleminha hormonal, pigmento muito fácil, axila, virilha, enfim, tudo. Qual tratamento você indicaria? Tenho medo de fazer qualquer coisa, já que pigmento muito. Aí é complicado, mas vamos lá. No caso, você quer um tratamento para hipercromia, não é isso? Tratamento para hipercromia, que ele não é tão agressivo, é a utilização de despigmentantes. Eu acredito que as pessoas elas associam muito tratamento de hipercromia com peeling químico e aí ficam nesse medo, né, de ter um efeito rebote, de pigmentar. Se você utilizar ativos despigmentantes, eles não são agressivos. Então você escolha bem, agora não pode ser uma hidroquinona, não pode ser um ácido queratolítico com despigmentante, porque aí sim corre também o risco, né, de você ter um efeito rebote. E como sua pele ela pigmenta muito fácil, então a gente tem que fazer um tratamento que não agrida a pele. Então escolha um ativo, escolha um ácido córtico, escolha um Belides, alfarbutin, um despigmentante mais tranquilinho. E aí você vai tratando essas hipercromias que você tem. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Até a próxima!